Olá, pessoal, mais um Pod da Silvia. Estou aqui hoje com uma grande amiga. Mas antes de falar dessa minha amiga, eu quero que vocês sigam aí, se inscrevam no canal, façam o compartilhamento, porque a gente está trazendo muitas coisas interessantes hoje. Hoje nós estamos com a Paula Costa, minha amiga psicanalista, terapeuta e fala muito da emoção. Hoje nós vamos falar da mente e do coração. Sim. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, gente? Entra aí no canal. Vai ser bem legal hoje, hein? Vamos falar sobre emoções. Obrigada, Paulinha. Paula, quem é a Paula Costa? Vamos falar para o pessoal que tá vou nos falar assistindo. rapidinho. A Paula Costa é uma filha de pais atípicos, né? Criada numa periferia, que tinha um sonho sempre de estudar. Mas trabalhei bastante aqui em Santos, nasci em Santos e tal. E quando a minha mãe veio morar comigo, a gente descobriu que ela tinha bipolaridade. Em 2023 para 2024, comecei a ter depressão, e aí fui para a psicanálise. Entender que as minhas emoções e meu consciente estava passando. Porque eu estava cuidando da minha mãe e estava ficando meio complicado. A minha mente, minhas emoções, eu não estava conseguindo me enxergar. Quem era a Paula? Cuidadora, filha? O que estava acontecendo? E aí eu fiz uma constelação sistêmica em São Paulo com uma doutora, e foi muito maravilhoso, porque abriu bastante horizontes. E aí eu fui para a psicanálise, para me reconhecer. Parabéns. E a mulher, ela tem que segurar aquele rojão, né? Sim. Aquele peso. E aí, como que foi para você passar por essa transição? Sim, é o que eu te falei. Eu fui para a psicanálise para entender o que estava acontecendo comigo. Pensamentos, um desânimo, que é muito cansativo cuidar de alguém doente, né? Ainda mais com transtorno idosa, e eu não estava sabendo entender sobre isso. E os exercícios que eu passo até no Instagram, é quando você está mal mesmo, que você não está sabendo se lidar, você tem que se reconhecer. E como é que você vai se reconhecer? Descobrir as suas emoções. Saber colocar cada uma no seu lugar. E como a pessoa fala, Paulo, mas como é que eu vou colocar cada vez no meu lugar? O que você está fazendo para você? Porque você cuida, às vezes, de pai, de mãe, de filho, de trabalho, coisas que você tem que fazer para você. Se é uma praia, tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de se cuidar, de ir num salão, tem gente que gosta de estudar. O meu negócio é estudar. Eu entro num curso, entro em outro, para mim, me faz muito bem. Mas para outros, não. Que cada um tem um hiperfoco. Sim, tem um hiperfoco. Às vezes é empreender, às vezes é cuidar da sua casa, às vezes é cuidar da sua família também, mas cuidar de você. Exatamente. Você tem que cuidar de você, porque o que acontece? Nós fomos criadas para criar pessoas e criar família. A gente não foi criada para olhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas questões. A gente não foi criada para isso. Quando uma filha já cresce, já nasce, o que vai dar? Uma boneca. Né? Então é muito estranho. Ela não pode ser uma corredora, ela não pode ser outra coisa. Então ela já tem que criar. Então, não que isso seja errado, mas a mulher ela tem várias coisas que ela possa fazer. Então a gente é acostumado a criar, a cuidar e não olhar para a gente. Você é uma incentivadora. Sim. E a gente estava, até antes de iniciar, a gente estava conversando sobre como as mulheres elas seguram esses pesos e a família tradicional, que sempre, como ela falou da boneca, podia só brincar com boneca. Eu ainda brinquei, de bolinha de gude, de pipa, empinava pipa com meus primos lá no Itapema, lá o Serginho e o Teteco, a gente empinava pipa, e eu aprendi tudo com eles. Mas tinha família muito tradicional, que a mulher, ela não era nem a Barbie, era a Suzy, né? Só podia brincar com a Suzy, Sim. aquela bonequinha, a menina com menina, Sim. menino com menino, não podia ter essa mistura. E hoje, assim, a gente vê a mudança da mulher, que ela está onde ela quiser, né? A mulher, é o que eu falo. A mulher, ela não veio para competir com o homem, que é essa palavra que eu falo. Verdade. A mulher veio para ser parceira. Somar, eu falo que é uma somar. Um faz uma parte, outro faz outra. Que a gente precisa tirar um pouco isso. A mulher não quer pegar lugar de ninguém. Ela tem o seu lugar, o seu dom. Tem mulheres que... Eu acho as mulheres... Assim, eu acho fantástico. Tem mulheres que têm vários dons e eu fico, nossa, você tem um dom disso. Tem uma que eu acho lindo, bordar, crochê, que eu não sei nada disso. Sim. Eu acho lindo isso. Tem mulheres que é dona de casa, que eu acho também lindo. Tem mulheres confeiteiras, empreendedoras, né? Verdade. Eu sou um pouco empreendedora, porque eu sou mais puxada pro meu pai, que é muito engraçado. Bacana. Eu sou muito puxada pelo meu pai, até afeição, assim. Eu falo que eu fui ver minha tia e eu falei, eu sou cara da irmã do meu pai. Mas a gente tem vários lugares.
Não tem só um lugar. É verdade. Ô, Paulinho, me conta uma coisa. Na psicanálise, né? O que a gente vê hoje são mulheres que estão se preocupando muito com o biotipo. Ela se preocupa em emagrecer, ela se preocupa em ir para academia, e a gente já falou aqui sobre a saúde mental. Sim. Hoje nós viemos trazer um pouquinho de informação. A mulher, quando chega nos 50 anos, ou depois dos 50, depois dos 40 até, já começa a inculcar várias coisas. Sim. Qual a dica que você dá para essas mulheres não cuidar só do físico, mas também do corpo? Então, a dica... não só do corpo, da mente, desculpa. Então, da mente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que exercitar o consciente, que é isso que eu falo, que até no outro podcast falou, mas eu nunca ouvi falar terapia mental. Você tem que trabalhar com o seu consciente, que você está chegando aos 40 anos, às vezes você tem que marcar médico, né? Porque às vezes é hormônio, climatério. Muitas vezes a depressão também é a saúde alimentar. Tem todo esse processo. Até uma conhecida minha disse que ela estava sentindo muitas coisas, tontura, desânimo. Quando foi ver, os hormônios estavam tudo desregulado. Sim. Então a gente tem que entender se é emocional, se é saúde física, tudo esses detalhes. Porque às vezes pode ser emocional, pode ser física, pode ser alimentação, porque o nosso corpo vai mudando, mas a gente está vivendo aqui. Né? O etarismo, que é muito falado. Tem gente com 90, 80 anos com uma saúde maravilhosa. Não existe mais esse negócio de você ficar vozinha e não fazer as coisas. Sim. Que nem lá no meu bairro, eu quero rapidinho falar do meu bairro, a gente tem um espaço lá, tem alongamentos, tem kickbox, pessoas de 40, 50, 60, 70 anos fazendo. Exatamente. Faz caminhada, tem outros bairros que faz outra. Então você não morreu. Você mudou a sua trajetória. Mas primeiro você tem que ver os seus exames, vai no médico, ver o que está acontecendo, o que está te incomodando. É um exercício mental. Todos os dias a gente tem que fazer. E se aceitar. E se aceitar. O grande problema que eu vejo nas mulheres é a falta de aceitação de como ela é. Sim. Né? Aí a gente vê... e tem algumas pessoas também que, quando chegam numa certa idade, elas começam a querer saber exatamente a sua identidade. Sim. E aí ela corre porque ela não teve isso na infância, porque não tinha tantas informações Sim. como a gente tem hoje nas redes sociais. Então ela começa a querer saber quem ela é realmente. Como que a gente faz para saber quem a gente é? Então, eu vou chegar num ponto aí que eu acho que alguns vão entender e outros que, se não entender, me chama no Instagram. Quando você entra nesse ponto de se conhecer, você não vai ser egoísta, mas você vai deixar um pouquinho, tudo que você fazer de lado um pouco. Porque você tem que se reconhecer. Tipo, mas eu fazia tudo pelo meu marido, ou eu fazia para os meus filhos, ou fazia pra... Você tem que saber o que você gosta, o que você quer, não o que os outros colocam em você. Porque é isso que acontece na nossa vida. A gente vai fazendo coisas, ouvindo conselhos, ouvindo as nossas criações e esquece de ouvir nós. O que você quer? O que você gosta? Eu sempre gostei de estudar. Eu me lembrei que quando eu comecei a cuidar da minha mãe, eu, criança, falava que eu queria ter faculdades. Eu não falava uma, queria ter 2, 3. Mas quando eu era mais nova, eu não estava conseguindo. Eu fazia cursos técnicos, eu tenho várias profissões. Cabeleireira, coisa. Parece eu, hein, Paulinha? Só que aí eu falei... Várias profissões. Eu falava, desde criança, eu quero ter faculdades. Então, eu termino uma coisa, começo... Esse é um sonho meu. Mas pode não ser da Silvia, pode ser da Maria, pode ser da Rita, outros sonhos. De montar uma loja, de viajar, de ser independente, de montar algo para ela, sem ouvir... o que acontece? As nossas criações são muito boas, nossa família, a gente tem uma base, mas foi sonho deles. Às vezes não são sonho nosso. Muitas vezes a criança, quando vai se tornando adolescente, ela se torna frustrada porque acaba fazendo a profissão que os pais queriam. Sim. Acontece muito isso, né? Eu tenho uma história de datilografia, antigamente, que eu falo para o pessoal dar risada. Minha mãe fala, todo mundo é secretário. Eu tinha hiperatividade, né? Eu paguei 1.100 cruzeiros. Pensa se eu fui em algum escritório. Porque eu não aprendi nada. Porque minha mãe, lógico, com todo o amor que o pai e a mãe... Sim. Mas as filhas das minhas amigas são secretárias. Mas eu, menina, não aprendia nada. Eu ficava naquele AE... E paguei 1.100 cruzeiros na época e não aprendi nada. Eu fui trabalhar com outras coisas. Eu não conseguia me concentrar. Porque os nossos pais, eles querem o melhor para a gente. Mas a gente, às vezes, não tem que descobrir
O que você quer? E a psicanálise, ela me atravessou. Hoje eu não sobrevivo ainda da psicanálise. Mas eu amo fazer psicanálise. Eu amo estudar mais coisas. Agora estou estudando sobre mentoria, sobre transtornos. Então eu me encontrei. Que legal. Eu amo minhas outras profissões, com muita gratidão, mas a psicanálise me atravessou. Então, eu me encontrei. Tenho 49 anos, que fiz agora, me encontrei naquilo que eu quero fazer para sempre agora. Olha isso, né? É tão bom. Não, é bom você ter, porque tem, infelizmente, pessoas que acabam partindo desse mundo sem se encontrar, sem fazer o que ama, o que gosta. E quando a gente faz com amor, que é isso que a gente tenta passar aqui no podcast, o incentivo a outras pessoas, não só mulheres, mas aos homens também. A gente passa para eles que eles cresçam e eles consigam chegar. Porque a grande chave, a grande conquista e a chave do sucesso é isso. É você fazer o que ama. Porque quando você faz, você veste a camisa, o negócio deslancha, vai para frente. E tudo que você for escolher, qual profissão que você fazer, vai ter pessoas. Sim. E ali vai impactar. Que nem a psicanálise, eu não sabia quando eu estava entrando, que era para me curar, né, das minhas emoções, do meu consciente. Eu tenho outras mentorias também, mas eu falo isso muito porque você tem que fazer um trabalho com você. E depois você escolhe qual parte você quer ficar a fazer. Eu creio assim, tudo tem um propósito, que nem a gente se conheceu, né? Verdade. Foi uma maravilha. Foi a Inês lá do Japuí. Verdade. Um beijo pra tia Inês, pra Letícia. A Letícia, Mulheres do Brasil, que é maravilhosa. Eu amo. Verdade. Eu tô querendo levar ela para São Vicente. Vocês lá. Tô falando de vocês direto lá. A gente fazer essa parceria para levantar mais mulheres. Sim. Então, mas você tem que se reconhecer e saber que você vai tocar vidas. O que você for fazer, você vai tocar vidas. E ali vai ter semente, vai ter um trabalho. Mas quando você começa a se reconhecer, eu não sabia que eu ia trabalhar com a psicanálise. Eu estava indo para a psicanálise para me curar. Mas quando eu fui para a constelação, eu fiquei apaixonada. E depois eu comecei a estudar. Eu fiquei mais apaixonada ainda. E hoje eu trabalho com vidas. E uma curiosidade, a psicanálise não deixa de ser algumas terapias que a pessoa vai e vai conversar com você, vai fazer... Uma dica aqui, vamos supor, uma pessoa está trabalhando demais, está com uma vida intensa, ela não consegue... porque existem pessoas que quando elas entram na depressão, elas ficam tão sufocadas, estava falando isso esses dias, que parece que elas estão no mar e só tá com o narizinho para fora. Sim. E não consegue respirar de tanto acúmulo de coisas. Qual a dica que você daria para essas pessoas que estão sobrecarregadas? Então, a primeira dica é você parar. Eu preciso fazer tudo isso? Isso que é doído, vai ser doído. Eu preciso fazer tudo isso? Eu não posso ter uma profissão? Será que eu preciso, que nem já aconteceu comigo, de madrugada eu limpar minha casa? Hoje eu não faço mais isso. Então, eu dormia 2 horas, 3 horas. Logo quando eu casei, eu fazia isso. E isso me sobrecarregava. Pressão, me sobrecarregava meu humor. Porque a mulher tem humor, né? Os homens também. Mas o nosso humor fica horrível. A gente desconta, às vezes, em pessoas que não podem. Eu preciso fazer tudo isso? Será que se eu não largar um pouquinho a minha mão, fazer aos poucos, será que eu não consigo? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Viver um dia de cada vez. Sim, viver um dia. Eu sei que tem momentos, eu tenho filhos também. Então, vamos falar, Paulo, você tem filhos, eu tinha mãe. Eu fazia tudo ao mesmo tempo, mas eu tinha um tempo para me relaxar. Às vezes eu via uma série. Mas eu não estou falando para... Não é conselhos aqui, tá, gente? Tem gente que não gosta de série, gosta de outra coisa. Eu vi uma série para me relaxar. É aquilo que você gosta de fazer. É aquilo que você gosta, para você, não o que os outros te colocam. Que é isso que é o problema. A gente é colocado muitos conselhos, muita coisa. Impõe, né? Se impõe. Você vai aceitando. E a internet, ela te induz muito tudo. A isso. Eu tenho As redes sociais. Eu estou vendo uma coisa na internet que às vezes eu me incomodo, eu converso na minha casa. É uma beleza excessiva. Tipo assim... Você faz uma plástica, e é lindo fazer plástica, tudo. Gente, eu não sou contra. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer também. Mas eu estou vendo gente lindíssimas. Lindíssimas mesmo. Verdade. E pegou um vício. E vai. E será que não é alguma coisa interior também? Não é algo que está ali, uma interrogação? Porque às vezes ela se olha, ela se sente feliz fazendo aquilo naquele momento. Né, preenchimento labial, não que a gente é contra, a gente não tem é mais contra. O que fazer. Também, eu queria tirar algumas ruguinhas, né?
A gente não é contra isso. Mas, às vezes, tem mulheres que estão extrapolando. Sim. Assim como o Monjaro, agora virou moda. Sim. Todo mundo quer tomar e fica... Às vezes a pessoa já tá magra, só fica com a cabeça. Sim. Só tem cabeça. E Mas, causa até um problema. aí fica feliz naquele momento. Só que depois, o que vem depois? Então, é isso que eu falo. Tem uma interrogação aí. Você tá com uma carência de algo que ainda você não conhece. E é por isso que temos a terapia. Porque a terapia, o terapeuta, ele não vai te dar soluções. Ele vai fazer você ouvir o teu consciente e o teu emocional. Ele está preparado, é o que eu falo, com técnicas emocionais, porque também o terapeuta, ele sofre também, tá? Porque você fala, o terapeuta sofre também com seus pacientes, mas também a gente tem os nossos líderes, né? Que eu faço também terapia, tá, gente? Porque a gente é muitos assuntos que a gente aborda, mas ele vai te induzir com técnicas, com todo cuidado, com todo toque nas tuas emoções, para você se ouvir. Você tem que se ouvir. A gente não se ouve. A gente vai atropelando as coisas. Eu vou fazendo, a gente não se ouve, a gente não se pergunta. Por causa do quê? Da tecnologia. Tinha até um comercial o ano passado sobre isso. Que a gente acorda, já vai pro celular. Já vai pro celular. A gente não respira. Ninguém tem mais paciência de estar assistindo um vídeo mais de 2 minutos. Já perde porque o foco. A ansiedade está tanta que ela vai passando os vídeos 30 segundos. Sim. Que é um máximo, né? Que você consegue ver. E até uma estratégia para aqueles que trabalham com marketing falam. Tem que fazer vídeos de 30 segundos porque depois ninguém assiste. Sim. É a mesma coisa que o podcast. Não adianta a gente fazer um podcast de 1, 2 horas que não vira. Ninguém vai assistir. Sim. A gente faz cortes. As pessoas assistem os shorts e às vezes não assistem o podcast inteiro, porque ela não tem mais essa paciência de ler um livro. Né? Hoje tudo é o celular e diz que até o brilho do celular atrapalha você, dá insônia. Então, a gente tem vários relatos. A gente tem que fazer, é o que eu falo, lá em casa, como eu tenho uma típica também, né? A gente faz um exercício. O que ela fazia? A gente escondia, às vezes, ela acordava de madrugada. Então, eu estava mexendo com os neurônios dela também, com o cérebro. E eu termino falando, tudo que eu converso aqui, eu converso com ela. Eu falo assim, você está prejudicando a sua cabeça. Aí eu falo 1, 2, 3, descansa, relaxa, depois... Porque é um exercício. Verdade. A gente está muito corrido. Então, é esse exercício que eu estou falando. Tem gente que fala, Paulo, não consigo fazer hoje. Tudo bem, vamos fazer amanhã? Paulo, eu não consigo... Mas vamos fazer... Você combina um dia para você fazer, para você? Paulo, eu não consigo, porque às vezes algum paciente meu, eu trabalho à noite. Eu falei, eu também. Mas que noite, para eu estar aqui, eu me preparei. Eu já fui para o alongamento, já fiz meus exercícios, já me preparei o que eu ia fazer, porque esse assunto é muito importante. É verdade. Eu converso muito, Paula, a gente está no mês do autismo. Sim. E eu tenho um neto, né? Todo mundo sabe, eu sempre estou falando, divulgando isso, até para servir como inspiração para outras mulheres. E a gente vê a grande maioria das mães atípicas, a sobrecarga que elas carregam e elas não têm o tempo para si. Sim. Porque quando você tem um filho atípico, um filho que é TDAH ou autista, que ele é nível suporte 1 ou 2, às vezes você consegue ter né, um refúgio, fazer uma academia. Mas e aquela mãe que o filho é suporte nível 3, que ele requer totalmente a dependência da mãe? Sim. A gente, é complicado. Eu acompanho muito, né? Porque como eu tenho atípica e meus pais, né, atípicos também, é muito complicado. A gente precisa de políticas públicas sobre isso. É verdade. Por quê? Porque a gente precisava de um local para essa mãe. Porque às vezes essa mãe não tem rede de apoio, ela não tem família, ou se tem a família não pode ficar. Então, eu acompanho outras pessoas que estão trabalhando sobre isso, o autismo, não levando o autismo só com uma bandeira para angariar votos. Eu olho algumas pessoas que fazem um trabalho sério. Sim. E o que eu falo lá, às vezes na internet, que precisa de projetos para essas mães. A gente precisa de um local para essas mães, com massagens, com um dia para elas, com responsáveis que fiquem com essas crianças. Eu estou participando de eu posso falar? Claro. De atípicos, a Gama. Se alguém puder ver no Instagram, que é lá no Quarentenário. E tem os 2 psicanalistas que eles fazem um trabalho. Numa segunda-feira, eles marcam. E as mães ali tem massagem, mães atípicas, eu acho muito lindo. Legal.
tem massagens, tem um dia para ser ouvida, porque eles também são psicanalistas nessa área também, emocional. E eu participo, às vezes, que eu gosto de ouvir para aprender cada vez mais. Só que a gente precisa de um projeto bem maior. Sim, principalmente para essas Sim. mães que às vezes não têm um refúgio. Sim. E o que acontece? A gente vê a falta de informação. Sim. Elas chegam e me perguntam, mas Silvia, eu não estou conseguindo marcar, às vezes, uma terapia, ou precisa de uma psicoterapia. Ontem mesmo estava conversando com uma mãe, eu preciso de uma psicoterapia, a demora que é para se conseguir. Muito da fila. E a gente sabe que as mães elas têm seus direitos, porque é Sim, por lei. de Está lei. lá na lei, tem a Lei Berenice, tem várias leis que regem o direito das mães. Sim. E elas desconhecem. Aí vai lá, Sim. aí acha tudo muito lindo nas redes sociais. Mas e na Quando hora? chega na hora. É que nem a Carol, a minha filha. Até hoje, o laudo dela, me deram um laudo, e eu vou ter que até entrar na justiça, porque é um laudo que não está totalmente fechado. Então, é muita luta. Essas mães atípicas, pais atípicos, eu falei, gente, precisa se olhar para eles. Verdade. Porque se quando eles não estiverem aqui, como é que vai ficar essas crianças? Tem mães muito em depressão. Então, a gente precisa ter políticas públicas sérias. Tá, e não é só para as mães, vamos deixar claro. São para os pais também, porque tem muito pai atípico que trabalha e cuida do seu filho, que a mulher foi embora. Sim, também tem. Conheci outro esses dias. Tem também. Que não é daqui, é de outro lugar. Falei, meu Deus, eu que cuido do meu filho. Sim. Então, assim, a gente tem que fazer, eu acho que, um projeto no geral. Né? Não que só nem pras hoje mulheres, mesmo mas... está tendo lá em Guarulhos. É uma passeata lá para ver se resolve esses problemas, porque a gente está sem PA, sem TO, né? E não é só em algumas cidades, não. Sim. Várias. Então a gente precisa, porque é necessário. Santos tem bastante projetos a inclusão, mas precisa ser mais divulgado. Sim. Né? Que nem essa mãe que me procurou. Psicoterapia está sendo demais pedido em algumas clínicas e não tem. Sim. Eles têm a terapia, né? Tem o psicólogo, mas a psicoterapia às vezes não tem. Mesmo no particular, no privado. Amanhã mesmo eu vou atender umas mães, porque pela psicanálise eu entrei também nos assuntos sobre atípicos, né? Porque é o meu assunto. Eu vou atender 2 mães amanhã sobre social, né? Que a gente porque a diferença é que a psicoterapia ela trabalha o comportamental. Sim, o comportamental. E a terapia ela vai trabalhar o desenvolvimento da criança, o rendimento escolar. Sim. E eu acho muito legal isso. Eu falo, olha, eu queria muito que tivesse assim, um em cada esquina. Sim, porque a gente vê a necessidade dessas porque mães. eu creio que vai ficar mais leve. Vai. Né? A gente tem que... O que eu estava até falando quando eu cheguei? Por que a gente está nesse automático 24 horas por 48? Não é nem... Isso está acabando com a gente. Os nervos, o emocional. Vamos respirar, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver o que a gente pode se ajuntar. Né? Eu falo lá em São Vicente, você tem um talento disso, o outro tem um talento daquilo. Vamos se ajuntar? Em vez da gente brigar, em vez da gente competir muito, né? A competição, às vezes, não é tão saudável, né? No meio das mulheres também, dos homens. Vamos se ajudar? O que você pode fazer? Um pode fazer uma coisa, outro pode fazer outra. E o que está legal lá no meu bairro... Eu amo meu bairro também, eu fui criada no México 70, tá, gente? Eu dei aula lá, foi meu primeiro lugar que Na eu dei periferia, aula. Tá? Eu nasci aqui em Santos, amo Santos também. Meu trabalho foi bastante Santos, trabalho ainda aqui. E eu hoje moro há 18 anos no Gleba. E eu sempre falava, gente, vamos se unir? Você faz uma coisa, outro faz, vamos. Vamos fazer um social? Vamos tentar, sabe, se unir? Porque unindo forças, fica mais leve o serviço. Eu fui professora ali no Ercília Nogueira Cobra. Olha! Na Rua Vale do Pó. Foi? Fui. Então, eu fui criada ali. Assim, tinha 5 aninhos. Minha tia Amélia mora ali, meus primos, Daniel. Meu pai me ensinou a ler com 5 anos, que meu pai tinha um medo. Era muito engraçado. Hoje meu pai é acamado. E meu pai tinha um medo, quando ele veio do norte, ele falou que a gente devia saber ler. Eu achava tão interessante isso. Com todas, né, tinha problemas atípicos. Meu pai, que a gente descobriu que ele era esquizofrênico e tal. Sim. Mas eu aprendi a ler com 5 anos de idade. Porque ele falava que a gente tinha que ler. A gente tinha que... Então, eu leio muito. Não, eu aprendi, eu não vou nem falar como eu aprendi a ler. Ele fazia, eu aprendi a ler com 6 anos... Na marra, com a minha irmã. Era com a régua de um lado e a tabuada eu sabia de cor. Ah, não vai? Era uma reguada na mão. Porque era o que eles tinham. Eu falo isso também para as pessoas. Às vezes as pessoas têm traumas, né? Isso é trauma de infância. Eu sei que não é... Só que é difícil.
Mas era a criação deles também. Era. Eu tive uma professora que ela pegava também a régua, acho que era da segunda série, porque era a criação deles. Então, eles tinham aquilo ali. Eles achavam que era aquilo ali. E se você tem esses traumas de violência, procura eu lá que a gente vai conversar. Eu sou uma pessoa que eu não sou só uma psicanalista, eu tenho ênfase em psicanálise, tá? Mas adicto, adolescente, eu tenho ênfase nisso. Não é psicologia, é psicanálise. Psicologia é maravilhoso também, mas a psicanálise entra na raiz da árvore, sabe? Aquela raiz mesmo. E eu também tive vários traumas de algumas coisas. Então, vamos lá conversar comigo para a gente tirar isso aí, para você viver leve. Eu quero que você viva leve. E o que eu achei legal é que você faz até online também. Faço, eu chamo a pessoa online, porque eu estou ainda procurando um espaço, porque às vezes eu tenho um espaço, eu vou ficar um pouco presa, né? Sim. Quero falar da ONG também, a Tá de Rua, que eu fui visitar, né? Eu estou tentando parcerias em alguns lugares para que a gente possa estar alcançando. Sim. Porque... Não, e às vezes quando você fica preso num lugar, sim, tem uma pessoa que é de longe, aí ela não tem condições de ir na clínica. O sim, horário dela é o que a gente estava falando aqui agora há pouco. É aquela coisa corrida. Não sim, vai dar tempo de eu ir na clínica, fazer terapia. Chama e aí a Paulinha está lá, maravilhosa. Horário, valores sociais, a gente conversa. Eu tenho um trauma disso. Que nesses dias apareceu um rapaz. Eu acho interessante aparecer rapaz, né? Porque a minha é mais para mulheres, mas eu fiz sim, também de homens, mas eu falei, eu vou fazer, mas não vai aparecer. E os homens também precisam se cuidar emocionalmente, tirar traumas, né? A carência emocional, né? Que tá demais. Então, fora a dependência, procura né? Dependência. Você não foi... Eu falo que a gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Não é que às vezes a pessoa não entende quando a gente fala. Lógico, o Criador você nasce de uma mulher e tal, mas você não pode estar dependente do outro. Sim. Que é isso que está acontecendo hoje. Por isso que os relacionamentos não estão dando certo muito. Eu não posso ser dependente do meu marido e meu marido de mim. A gente é duas pessoas que se amam e que têm projetos e que têm vida em comum também. Sim. Que temos projetos juntos e projetos também individuais. Aquele relacionamento abusivo. Sim, que sai a mulher disso. passa, né? Sai disso, não aceita. Sim. Procura ajuda, procura terapia. Porque isso faz mal. E é legal também você divulgar seu trabalho nas empresas. Sim. A gente está vindo aí no Porto com a NR1 com algumas mudanças, a mudança para a saúde mental. Vai trabalhar sim, essa parte, né? E é legal você estar levando esse seu trabalho dentro das empresas aqui sim, do Porto também. Então, a gente vai precisar. Assédio também vai estar falando. Eu estou fazendo uma consultoria, né, com uma pessoa e ela falou, Paula, isso seria interessante. Eu nem pensei. É da NR1, é norma regulamentadora. Vai ser norma regulamentadora dentro das empresas. Que ótimo. Então, eu não estava... Assim, a gente começa uma coisa e vai vindo os frutos. Eu nem imaginei em empresa. Aí essa moça que é da consultoria falou, Paula, você já pensou? Eu falei, nunca pensei. Que bacana. Eu quero impactar as pessoas sobre a minha vida, sobre a história, mas com ênfase na psicanálise, né? Então, eu entrei em uma depressão muito forte em 2024. O meu consciente... eu nem gosto de falar essas palavras, mas era coisas muito negativas. Foi aí que me deu uma luz. Eu não estou bem. E que é aí que eu fui através dessa doutora, que às vezes eu coloco ela também lá no Instagram. Ela abriu minha mente. Eu fiquei um dia inteiro com ela, 20 mulheres. E foi final de 2024, uma constelação sistêmica. E que abriu minha visão. Que eu precisava de ajuda emocional e mental. E para você ajudar o outro, você tem que estar bem. Sim. Eu sempre falo isso. Paulinha, deixa uma mensagem, que infelizmente está acabando. Que pena, foi rápido. Muito rápido, mas deixa uma mensagem. É uma delícia a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. O negócio passa muito rápido, né? Deixa uma mensagem para todos, eu não digo só para as mulheres, mas para todos que precisam de terapia, que precisam se encontrar. Gente, uma palavra que às vezes eu estou falando, às vezes no Instagram sempre eu estou dizendo isso. Antes de você amar alguém, se ame. Você se amando, você consegue fazer tudo. Mas antes de amar qualquer coisa, amar um relacionamento, amar o seu trabalho, se ame primeiro. Se escute o que você quer. Então, antes de você amar o outro, ame-se primeiro. É isso aí. Ame-se primeiro. Porque ninguém consegue amar o outro se não se amar. Não tem como. Obrigada, Paulinha. Você é maravilhosa. Eu conheci a Paulinha numa das reuniões que a gente fez e ela falando assim, aquilo
Me encheu de alegria. E eu deixo uma mensagem também que eu preparei para vocês. Hoje a nossa conversa foi um abraço. Um abraço na alma. Aprendemos que o tempo não é o nosso inimigo, mas sim o nosso mestre. Se você perdeu alguém, se você sente que o tempo passou rápido demais, ou se está enfrentando o vazio de uma nova fase, não desista de você. Sua história tem capítulos lindos, ainda para serem escritos. Maturidade é o nome que a gente dá para a nossa liberdade de ser quem a gente é. Obrigada por nos acompanhar e lembre-se, você é o seu maior projeto. Verdade. Eu falo que nós somos a nossa maior empresa. Sim. Então, nós somos o maior projeto. Cuide-se dessa empresa. É isso aí. Até o próximo episódio.